Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 609 e minguando até 681 dias, 15 de agosto de 2025. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam. É importante, peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser essa vítima social. Se inscreva neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 609, com o título Acima das Estrelas de Deus. Formação, com o subtítulo Formação do Corpo Celeste, parte 2, né? Quem não viu os blogs anteriores, vejam, certo? É importante. Eu sempre coloco na descrição do vídeo a abertura. A abertura vai ter 5 partes. E também deixo um blog que antecedem a esse, para que vocês possam fazer o trabalho continuado, e um blog que antecipe a esse. Vou deixar também uma referência desse título, para que vocês possam ter consciência em tudo que está sendo dito. E por último, eu vou deixar tudo aquilo que eu faço de leitura corrida sobre todos os últimos 4 blogs que foram recitados, ok? Que eu gravei. Faça esses trabalhos nas suas consciências com respeito, com carinho, com dedicação, entendendo que tudo é uma forma de resetar as nossas consciências, começar do zero de novo, né? Para a gente entender, questionando questão política, questionando religião, questionando coisas que nós aprendemos dentro da faculdade, coisas que nós aprendemos com as nossas famílias tradicional. Isso tudo é uma forma de protesto, protestar, né? Impedir que continue essas falsidade, essas mentiradas, não dizendo que é certo, que é errado, que é realidade, que não é nada disso, é tudo uma espiritualidade, porque o que passar daqui para dentro é nossos interesses, é aquilo que nós possamos realizar com o nosso relacionamento social, e o que passar daqui para fora é tudo interesse de Deus, não é nosso, certo? É energia, coisa certa, coisa errada, não pertence a nós. O que pertence a nós? A nossa consciência, aquilo que nós somos, certo? Aquilo que nós movemos dentro da sociedade, representando um relacionamento social bom. Você é o quê? Você é um corpo emocional? Não, você não é um corpo emocional. Você é a consciência do relacionamento social. Você é a consciência do relacionamento social. Você é um corpo emocional? Não. Você é a consciência do relacionamento social. Quem que você é? Você é uma consciência do relacionamento social. Você é uma consciência do relacionamento social. Entenda isso, ok? Tudo bem claro, que tudo que está sendo dito, as formas de expressão, a forma de passando a mensagem, mostrando que tudo é uma espiritualidade e considerando todas as possibilidades, ok? Tudo na descrição de vídeo para que vocês possam estar trabalhando isso em suas consciências de uma forma respeitosa e carinhosa, certo? Vamos então para mais este contexto, fazer a leitura livre sobre ele, né? A leitura livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que nós já temos dentro da sociedade, que a formação de Cristo ela está se manifestando de uma outra forma, né? Saindo mais desse corpo emocional. Muito bom, expulsando tudo para fora, amo muito, deixando tudo lá de fora, amo muito. Deus, o Senhor é bom demais. Está saindo daquela postura de Emanuel. Manuel é Deus. Manuel é Deus. Vocês é engraçado.
Entenda isso, ok? Entenda isso. Vê como que é, né? Deus, ele é um átomo e dentro aqui de que ele representa um relacionamento social, um elétron, toda a energia que está sendo produzida, aquela força que a mãe natureza produz, aquela força que os corpos emocionais produzem, tudo isso gera uma energia, um controle daquilo que nós somos, daquilo que nós possa ser de melhor para outras pessoas, fora da realidade, dentro da realidade, tudo é uma energia que vai gerando. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim, na medida da forma que vocês têm consciência. E se você estiver consciência em Deus, você passa a ser um relacionamento bom, né? E vai deixar de entender que corpo emocional não é Deus. Deus é poder, Deus é espírito, Deus é poder. Deus é espírito, Deus é poder. Deus é um átomo, Deus é o relacionamento social, Deus é a mãe natureza. E nós estamos aqui inseridos aqui dentro. Muito bonito, amo muito. Vamos então para a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre, isso é importante. Vamos lá, vamos lá. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo se você estiver entendendo tudo que está sendo dito. Se não tiver, não precisa problema, não tem problema nenhum, ok? Só desliga o vídeo, é um favor que você faça a você mesmo, certo? Não entre em crise pelo aquilo que você não compreenda, pelo aquilo que você não quer entender. Fica na sua, tranquilo, tá? Tranquilinho, tranquilo, muito bonito. Ficar muito agradecido se você ficar longe, sem interferir em nada, certo? Se você não entendeu, né, tá tudo certo, ok? Obrigado pela força, a força é sua, ok? Vamos seguir em frente com esse entendimento. Vamos fazer a leitura. Entenda que Deus é o átomo no seu infinito. Vamos entender a fórmula deste átomo e a diferença entre um átomo e um próton. Ambos têm o poder de mover a matéria, sendo o átomo, ele é independente da matéria. O próton, ele faz uma alusão ao átomo na sua forma de mover a matéria. Sua forma de mover a matéria. Coloquei só mover, vamos colocar aqui, acrescentar aqui a matéria. Ok. O próton, ele faz uma alusão do átomo na sua forma de mover a matéria, com com uma certa dependência quando se tratando da matéria em movimento, explicando um corpo simples de entendimento simples. Quando Deus formou o próton, ele formou do átomo e que é seu com o poder de mover matéria. Este átomo é a vida, e sendo mais específico, isto explica que a vida é um átomo fundido com a matéria, explicando cada corpo em específico. Para entender isto, vamos para um exemplo significativo. Suponhamos uma consciência, agora faz a percepção desta consciência. Esta consciência perceptiva é o próton, e tudo que resta é matéria. Ok. Entenda que o próton é a fusão da matéria com o átomo. Vamos entender que o próton é o espírito consciente que move a matéria, sendo este a semente que move a matéria. Toda a matéria que se desfazem no tempo volta o para para a para ser próton desagarrado da matéria. Volta a ser próton desagarrado da matéria, sendo a matéria igual a nêutrons. Nêutrons vai se dividir em fótons realidade, fóton neurocientífica, fóton, fóton, fóton neurocientífica da realidade, explicando a forma de realização com a matéria. Muito bom, muito bom, muito bom. Amo muito. Vamos então por parte para a gente compreender tudo que está sendo dito, né? Vamos lá. Muito bom.
Entenda que Deus é o átomo no seu infinito. Entenda isso. O que é um átomo no seu infinito? Ele tem o poder de mover qualquer coisa. Eu tenho dito isso no blogs anteriores, né? Não me lembro qual, mas eu digo que antes de Deus começar a mover, ele tinha as matérias ao seu favor. Ele já tinha pedra, tinha água, tudo descendo um abismo profundo, né? Algumas tinha aquela explosão do fogo, Deus observando tudo, entendendo as coisas todas, então ele juntou todas as matérias e fez um peso só, de um peso só uma pressão, e de uma pressão é um mecanismo. Então você vê que Deus está no meio delas todas, dessas matérias todas, e ele tem um poder de colocar, organizar ela em todos. Ou seja, antigamente eu tinha uma expressão que eu até tenho dito isso, né? Eu até falei isso no blogs antes que ele estivesse evoluindo nesse estágio de 609 blogs. Nos primeiros blogs que eu tinha produzido, eu falava que antigamente era assim, tudo era um infinito, né? E as pedras desciam em abismo profundo e elas batiam uma na outra e causava pouca explosão. Mas quando causava pouca explosão, ela tinha uma faísca de luz, e nessa faísca de luz há uma percepção que alguém estava observando eles. Aí as pedras começaram a reclamar uma com as outras, dizendo: "Oh, alguém aí que está nos observando, por favor, ajuda-nos, nós estamos nos destruindo." Então, à medida das formas que as pedras sentiu uma necessidade, né, de uma organização, então apareceu um átomo do infinito e falou: "Olha, se alinha todas nos mesmos sentido." E no que eles alinharam todos no mesmo sentido, então desceu em abismo profundo. E no descendo para um abismo profundo, nós temos uma explosão do fogo. Então a explosão do fogo passou a ser a luz, e a luz, elas começaram a enxergar o espaço de cada um. E eles parou de bater um no outro, porque eles sentiram que estava em prejuízo. Então eles começaram a enxergar os seus relacionamentos sociais. Então eles ganharam consciência de uma luz, de uma coisa iluminada. Então, eles, nessas consciências, eles sabiam se comportar de forma que eles não se chocavam mais um no outro. Interessante. Então, eu tinha contado isso só para que vocês entenderem. Até nos blogs anteriores, bem nos princípios, quando eu estava começando com esses blogs diários, bem no início. É interessante vocês fazerem o trabalho de acompanhamento, Deus do primeiro, mesmo se tiver dificuldade em áudio, tiver dificuldade em visual, tiver áudio, visual, qualquer coisa que tiver, faça o trabalho, porque são tudo rico de conhecimento, para que vocês possam ganhar conhecimentos de tudo que está sendo dito, ok? Vamos então. Entendendo que Deus é o átomo do infinito, vamos entender a fórmula deste átomo e a diferença entre o átomo e o prótono. Né? Aqui nós vamos diferenciar o átomo e o prótono. Ambos têm o seu poder de mover a matéria, né? Sendo o átomo, ele é independente da matéria. Vamos parar aqui para a gente entender. Nós temos aqui o átomo próton, eles são idênticos, eles são igual. Isso aqui é uma consciência espiritual de Deus, e isso aqui é uma consciência espiritual que move a matéria. Ele que move a matéria. Eu tenho dito isso. Entenda isso separado, a matéria é separada. A matéria tem vida? Não, não tem vida. Ele tem uma dependência desse próton para que possa mover corretamente. Quem é que faz essa respiração, o trabalho? São esse daqui, são um próton. E que de determinada situação ele está fazendo contato no externo, ele está fazendo contato com a matéria do externo, fazendo contato rápido com o externo, porque esse lugar, esse espaço aqui, ele pertence a um corpo emocional, mas esse capaz que ele pertence a consciência espiritual do relacionamento social, de forma que ele entra e sai rapidinho. Da mesma forma que eu dei essa respiração, que eu dei a vida para esse próton que esteja habitado, eu vou saindo, eu vou entrando e saindo. Sei lá, é uma coisa para vocês meditar, certo? Só para vocês compreender. Aí você entenda que esse daqui, esse átomo aqui, é esse aqui, próton. E como é que forma um próton? É a fusão do átomo com a matéria. Então você tem um próton. É a fusão do átomo com a matéria. Você tem um próton. Então você tem um próton.
Então tem um próton. Esse próton é a sua consciência que esteja habitado, ele é a vida, ele representa várias coisas que você possa entender que você tenha consciência sobre a matéria, e não a matéria tenha consciência sobre você, porque a matéria, ela é uma mecânica que se movimenta pela consciência de um próton, pela consciência, a vida, pelo aquilo que você possa dar uma relatividade entre uma coisa hoje. Que hoje ele ganha essa delicadeza, essa lindeza, essa boniteza, essa fórmula que Deus criou para relacionar o relacionamento social, para trabalhar o relacionamento social, para trabalhar a glória de um corpo comum, para trabalhar o seu planeta, para trabalhar essa mãe natureza, para trabalhar ela, grandioso. Isso aqui tudo pode representar o tempo, representa as energias, representa a tecnologia, representa tudo, de forma que ele faz contato e sai rapidinho, representando o relacionamento social e representando o relacionamento social de uma forma independente. Você é um corpo emocional? Não. Quem você é? Você é a consciência do relacionamento social. Aquilo que você fizer ao seu próximo, você leva as consequências dele. Você leva as consequências dele, certo? Ou de uma forma ou de outra. Existem duas formas de você ter consequência. Vamos falar isso. Se você quiser entender de uma forma espiritual, você entende a loucura das pessoas. Que as pessoas ficam loucas. Então, essa é uma consciência que ele levou prejuízo ao relacionamento social. Então, ele fica louco de uma certa forma. Ele abusou de uma pessoa, ele torturou um corpo. Então, o seu relacionamento social, ele levou uma consciência, então ele enlouqueceu. Existem outras formas que você tem atos consequentes de uma forma missionária, por exemplo, né, sem prejuízo, sem nada. Então, você tem essas duas formas e seu corpo começa a manifestar doença, alguma coisa, dependendo muito de como você vai relacionar, certo? Os dois gerem atos consequentes, tanto a consciência do relacionamento social, tanto o seu corpo emocional, os dois geram atos consequentes, ok? Entenda isso. Existem formas, possibilidades, várias probabilidades. É só vocês olhar para dentro da sociedade e começar a entender essa grandeza, a forma de ser justo, Deus ser justo com um e com o outro, nem para mais nem para menos, é justo, certo? Se você errou, você tem que pagar. Se você produziu boas coisas, você tem que receber daquilo que você é produtivo. Deus é justo, certo? Deus é justo, entenda? Entenda isso. Ambos têm o poder de mover a matéria, né? Tanto o átomo como o próton, sendo o átomo ele é independente da matéria. O átomo é isso aqui. O átomo ele é totalmente independente da matéria, porque ele é Deus. Ele governa tudo, todas as matérias, todos os corpos. Ele é Deus. Ele não depende da matéria. Ele não depende disso aqui, não depende disso, não depende disso, não depende disso. Então Deus ele não depende de nada disso. Por que ele fez isso aqui? É uma mecânica para que nós possamos ter vida dentro dessa grandeza dele. É uma mecânica para que a gente possa ter vida e para que a gente tenhamos essa mesma capacidade que Deus tem de mover uma matéria, de mover uma matéria. E que hoje ele vem do lado de fora. Entenda isso, ele vem mover a matéria do lado de fora. Todos os corpos, ele tem essa fórmula, tá? Pode olhar aí. Se quiser entender isso, entenda as pessoas que são gay. Por exemplo, que as pessoas falam de gay. Às vezes ele tem uma consciência macho, mas tem um corpo fêmea, ele tem um fêmea, certo? E entenda isso de toda forma, todo isso aqui que forma o elétron, as energias, os poderes, isso aqui que forma o relacionamento social, todas essas energias que estão desabitadas, isso aqui vai tudo para Deus, fazendo coisa boa, coisa ruim, essas energias, tudo é de Deus, é o poder de Deus, tudo é de Deus, você pode fazer o que você quiser, só que você vai ter o prejuízo, você vai ter a consequência. Aí você pode fazer o que você quiser. Tudo aqui é de Deus, de Deus. Pode fazer coisa boa, coisa ruim, Satanás, luxo, tudo aqui, tudo é para Deus, tudo é energia de Deus. Qualquer tipo de comportamento que você tiver, vai tudo para Deus. Entenda isso. O próton ele faz alusão ao átomo na sua forma de mover a matéria. O próton ele faz alusão, como que ele faz alusão, né? O átomo ele move matéria, mas o próton também ele move a matéria. É o corpo comum, consciência comum. Então ele também move a matéria, com uma certa dependência quando se tratando da matéria em movimento, né? Ou seja, nós temos dependência de um corpo simples, de entendimento de um corpo simples para a gente mover a matéria. Nossa consciência, ele precisa isso, que nós move
19, com um relacionamento social. Então, essa nossa consciência aqui, que faz contato com o corpo que esteja aqui habitado, nós temos uma certa dependência dessa matéria para mover ela. Nós temos essa dependência. Deus não tem dependência. Essa é a diferença do átomo com o próton. Entende isso? E que já tem blogs diários, só para vocês entenderem. Bom, mas só para não deixar uma complexidade. Existe blogs diários. Hoje nós já viramos a página. Antigamente eu trabalhava com o próton, com a vida, né? A palavra da vida. Se vocês verem os blogs anteriores, você vê a evolução dos blogs diários. Hoje nós estamos trabalhando com o relacionamento social, inteiramente no relacionamento social, né? De forma que, se vocês quiserem colocar na sua consciência, né? Emanuel, Jesus, quer dizer, vamos falar nessa expressão, Jesus, ele é Éden, né? Ele é o próprio Éden, ele é a própria consciência. Mas hoje ele ganhou uma ideia do relacionamento social, mas o Éden é todo o paraíso de Deus que ele criou, certo? Então, nós estamos trabalhando aqui. O que que eu quero dizer? Ver que isso daqui, ó, ele interfere nisso. Ele interfere nisso. Esses daqui são o mesmo que esse aqui. Se você pegar os meus blogs diários, tudo, você vai ver o tanto que eu falei desse relacionamento social, de você estar habitado, sendo um corpo simples, de entendimento simples. Mas agora nós vamos para fora, trabalhar ele no elétron, trabalhar ele dentro da sociedade, trabalhar ele dentro do paraíso de Deus, o Éden de Deus, a grandeza de Deus, o corpo de Deus, essa grandeza, a mãe de Deus, a mãe de todos os corpos, de qualquer forma, se vocês quiserem entender, qualquer ideologia, de forma que vocês vão entendendo isso por parte, ok? Entenda isso. Então, o próton ele faz uma alusão ao átomo na sua forma de mover a matéria, né? Com uma certa dependência quando se tratando da matéria em movimento, explicando um corpo simples de entendimento simples. Quando Deus formou o próton, ele formou do átomo, né? Do átomo, que é seu com o poder de mover. Deus formou o próton com o átomo, com o poder de mover. Deus teve essa percepção que ele move tudo tranquilo, né? Ele está em tudo, ele move o mar, move as terras, move tudo. Deus está em tudo, então ele entendeu isso. Então, o que que eu vou fazer? Deus entendeu. Ah, eu movo tudo, então beleza, eu tive essa percepção, então eu vou criar uns filhos para mim, para que ele possa fazer as mesmas coisas que eu faço. O Senhor é bonito, grandioso, mesmas coisas que eu faço. E também não basta só isso de fazer a mesma coisa que eu faço, mas ter as mesmas liberdades que eu tenho. O Senhor é grandioso. Eu tenho poder sobre o bem, sobre o mal, coisa que é certa, coisa errada. Ah, os meus filhos também, eles vão ter o mesmo poder do que eu, a mesma liberdade que eu tenho, eles vão ter. Eles vão produzir as coisas boas, a coisa ruim. Por que que eu estou dizendo isso? No blog, né, desse abertura de um deles, eu tive dito, né, que tive uma influenciadora que ela estava questionando o poder de Deus. Por que que Deus não intervém sobre os interesses emocionais que é só dela, de estar fazendo só a vontade dela, e o outra pessoa querer liberdade? Ou seja, tudo é uma consciência que nós temos que ter, certo? Se Deus tem a liberdade, ele também deu a liberdade para o homem. Nós temos que nos evoluir, ter consciência sobre aquilo que nós estamos relacionando a outro corpo. Ou seja, Deus é grandioso, né, até em todas as partes, entenda isso. Aí as pessoas, da forma que ela vai relacionando o poder de Deus diretamente, ela vai entrando em juízo por si só, ela vai entrando em juízo, porque elas não têm competência de ser uma coisa boa, de ser uma coisa boa para o seu relacionamento social, ela não tem isso, porque ela só está questionando, ela só está murmurando, ela só está é, desacreditado em quem ela possa ser, qualquer coisa. Então ela vai atrair mesmo essas coisas negativas da sociedade, ela vai se gerar atos consequentes sobre esses pensamentos que ela está tendo sobre a matéria, relacionando o poder de Deus diretamente. É uma liberdade que ela tem, que ela está formando isso de uma forma negativa. Ela vai entrar em juízo, cedo ou mais tarde ela vai entrar em juízo com esses pensamentos que ela tem, certo? Porque estou relacionando o poder de Deus. Se o poder de Deus é intenso para ter provisão para tudo, ele tem a mesma intensidade que ele tem para ter provisão para tudo, ele tem intensidade para ele levar o corpo em juízo, um corpo simples de entendimento em juízo, pelo aquilo que ele tem a liberdade, pelo aquilo que ele tem liberdade, pelo aquilo que ele tem liberdade de pensar dele mesmo,
Simples assim. Relacionei o poder de Deus diretamente, eu vou entrar no juízo sobre aquilo que eu estou relacionando a Deus, certo? Se for uma coisa boa, beleza, tranquilo, eu estou livre, tranquilo, realmente estou liberto de tudo. Agora, se for uma coisa ruim, aí eu vou entrar em juízo, porque eu sou o quê? Eu sou o relacionamento social. Aquilo que eu manifesto, aquilo que eu sou, eu vou entrar em crise por isso. Eu estou manifestando coisa boa, beleza, tranquilo. Eu sou um fruto bom de Deus, eu sou um filho de Deus, sou uma consciência de Deus, sou o Espírito de Deus, tranquilo, certo? Não estou levando prejuízo a ninguém, ok? Tranquilo. Entenda isso. Este átomo é a vida, e sendo mais específico, isto explica que a vida é um átomo fundido com a matéria, explicando todo o corpo específico, né? A vida é um átomo fundido com a matéria. Quando eu falo que a vida é um átomo fundido da matéria, vamos voltar lá no tempo que Deus criou Adão. Então Deus criou Adão, a vida, e deu a ele para ele mover essa matéria. Veja que Adão é a vida, então aqui está a matéria. Então Adão vai começar a ter poder sobre esse corpo e ele vai produzir uma coisa boa aqui, uma coisa ruim, da mesma forma, uma coisa boa, uma coisa ruim, porque ele tem a mesma liberdade que Deus tem, então ele também ganhou a mesma liberdade aqui, certo? Entenda isso. Entenda isso por parte. Então quando o átomo ele se funde com a matéria, ele cria a vida. Ele Quando o átomo ele se funde com a matéria, ele forma a vida, ele cria o próton, ele cria o próton. Criei um corpo, dei a vida, eu tenho aqui as mesmas realização que Deus sobre as coisas boas, sobre as coisas ruins. Muito grande, muito bom. Para entender isto, vamos para um exemplo significativo. Suponhamos uma consciência. Agora faz a percepção desta consciência, e esta consciência perceptiva é o próton, e todo o resto é matéria. Vamos lá fazer uma terapia? Vamos parar. Como é que a gente vai fazer isso? De uma forma diferente. Faz a percepção da sua consciência e, junto com você, move qualquer coisa. Essa é a consciência que está movendo, certo? Estou fazendo um círculo, né? Um círculo. Vamos lá. Entrando, saindo, entrando, saindo. Fazendo um círculo, beleza. Estou fazendo um círculo, certo? Eu quero fazer o contrário, círculo ao contrário, certo? Fazer o contrário. E veja que essa percepção é a consciência, aquilo que está movendo é a consciência, certo? O resto todo são matéria, a ação, aquilo que você está vendo, a fotorrealidade, aquilo que eu estou produzindo ele é, ele é a matéria, ele é a matéria. A fotorrealidade, ela vem pela matéria, certo? Entenda, de forma que a consciência é que vai determinando aonde que eu vou mover, para que lado que eu vou mover, ela é espiritual, ela não é matéria, certo? O que você vê é uma foto-realidade. Se vocês quiserem entender isso de uma forma separada, vamos lá. Depois que Deus criou o Adão, nós temos aqui um corpo, nós temos aqui uma vida e um corpo, certo? Isso aqui é eterno. Por que que nós sabemos que tanto esse corpo como esse aqui é eterno? É que eles de uma certa forma, eles são um só. Aqui, quando Deus formou Cristo para disciplinar, dar os direitos sobre os bens, sobre o mal, para os corpos comuns, então aqui já começou um trabalho de formação, de educação, de respeitos sociais sobre um corpo e outro. Aí começou a ganhar uma forma de complexidade, de que esse daqui estaria separado desse, né? E de fato, esse aqui está separado desse, esse aqui está separado desse, ele veio para fora, ele veio mover o corpo por fora, então ele veio separado desse. O que eu quero dizer? Os nossos corpos, eles são fundindo eterna, eles têm uma certa ideia de ser eterno, igual o próton, ele tem essa mesma ideia. Por quê? Por exemplo, vamos supor que eu morri, eu sou vida e sou corpo, estou num paraíso de Deus, eu não estou no Cristo, não estou formando projeto, eu não estou educando ninguém, não estou fazendo nada, beleza, eu sou apenas uma realidade desse corpo celeste, então eu sou próton e vida. Esse corpo foi a óbito, esse corpo aqui foi a óbito, próton e corpo, então nós temos aqui
um próton, nós temos uma consciência, ela é bem como a bola, ela é como a bola da mesma forma, ela fica suspensa no ar por alguma coisa, aí a pessoa respirou, tomou uma respiração, aquela semente entra para dentro de um corpo macho, aí ela espera isso na fêmea e ela vai moldando esse corpo dela. Você entende que isso daqui e isso aqui é igual, são uma coisa só? Isso daqui e isso aqui são a mesma coisa. Se eu estou gerando um corpo, eu estou gerando por esse próton aqui, e por esse corpo aqui. É ele que vai formar esse corpo aqui. É ele, esse próton aqui que vai formar esse corpo. É ele que vai formar essa semente. Não é esse aqui não. Esse aqui é totalmente espiritual. Aí vem o outro que estivera morto, aí então ele vai fazer contato com esse corpo aqui. Certo? Ele vai fazer contato com esse corpo. Você vê que existe duas barreiras aqui, explicando que uns são diferentes do outro. Esse aqui é 100% espiritual, que faz contato com a matéria, mas aí ele vai ficando 100% espiritual dividido disso aqui. De forma que esse aqui é um só, e esse aqui é um só, é um só, né. Quando eu inverter as coisas, João, por exemplo, tiver o João do lado de cá, e que eu sempre acredito que João, ele era o que foi sacrifício, porque Pedro é que governava esse corpo de João, ele que movimentava esse corpo de João. Então, Pedro, ele levou o corpo de João ao sacrifício, né, entenda isso, ele levou o corpo de João ao sacrifício, mas se eu estiver do lado de cá, se o João estiver do lado de cá, então aqui vai ser Pedro, vai ser invertido. Isso aqui vai ser Pedro, aqui vai ser Pedro, mesma coisa. Então, o Pedro aqui, ele vai ficar de uma forma independente, ele vai ficar movendo o corpo de João. Então, ele começa a colocar o João de cabeça para baixo, ele começa a sacrificar o João de cabeça para baixo, porque ele tem poder de movimentar esse corpo. Entenda isso? Entenda isso? Ok. Ok, entendendo que o próton é a fusão da matéria e com a e com o átomo vamos entender. Ok, entendemos que o próton é a fusão da matéria com o átomo. Vamos entender que o próton é o espírito consciente que move a matéria, sendo este a semente que move a matéria, né? Toda matéria que se desfazem no tempo volta ao próton, né? Isso que eu estava tendo dito ali, né? Desagarrando da matéria. Então, esse é a semente, ele vai formar o corpo. Como que vocês quiserem entender essa inversão aqui sobre os contatos dos corpos que os espíritos, ele vem fazer contato com os corpos, de, né, sua esposa, sua mãe, sei lá, esposas, fala esposa, né, corpo emocional, esposa, que ele vem de fora fazer o contato. Como você quer entender isso? Por exemplo, toda pessoa que forma um próton, ele vai gerar um feto, o macho, ele vai respirar, fez contato aqui e tal, ele vai transformar isso em semente, então ele vai expelir essa semente na fêmea, certo? Né? As pessoas falam aí de que tem vários milhões de espermatozoides que buscando é uma semente, né, Deus que determina para onde ele vai, cada um vai sair de uma certa forma. Se tiver mais de 2 sementes, 3 sementes, então nós vamos ter que trigêmeos, pode existir essa possibilidade. Mas esse negócio de milhões de espermatozoides lutando para uma sobrevivência é só uma coisa que é neurocientífica, né, pode ser qualquer coisa, pode ser um código de linguagem que eles estão querendo trazer ideia. Mas aí, vamos lá. O macho ele respirou, né, certo? Ele trouxe aquele primeiro contato com a matéria, então aquele próton ele gera uma semente e expele, ele vai gerar né, uma secreção, ele vai expelir isso na fêmea, a fêmea vai gerar ganhando, o feto vai se movimentando. Depois que ela veio, né, para fora, que a mulher que gerou o filho expulsou isso para fora, levou ele para fora, então vem uma outra que já esteve morta, então ele vem fazer contato com esse corpo aqui, vem fazer contato. É um outro tipo de prótomo, né, que ainda não está formado ainda, de uma certa forma, então ele vem e faz contato aqui com esse corpo, ele começa a mover esse corpo, certo? Uma consciência espiritual. Entenda como é que isso é interessante? Então ele faz contato para formar um corpo, emocional e faz contato para mover o corpo emocional, entenda? Esses são 2 contatos que faz.
faz contato para gerar um corpo, esse corpo muitas vezes ele vem independente e depois faz contato para mover esse corpo emocional de fora, do relacionamento social, certo? Do relacionamento social, eles começam a mover esse corpo. Entenda isso. Deus pode fazer tudo, ele é grandioso, não é? Né? Entenda isso. Toda matéria que se desfaz do tempo volta a ser próton, né? Todos, né? Cada um vai gerar o seu corpo, né? Cada um vai ter o seu corpo, né? Desagarrado da matéria. Sendo a matéria igual a nêutrons, né? Matéria é igual a neutro. Neutro vai se dividir nos fótons realidade, fóton neurocientífica da realidade, explicando a forma de realização com a matéria, né? Foto-realidade, foto-neurocientífica da realidade. Todos os quatro elementos sempre vai ficar depois. Tudo aquilo que eu explico que é quatro elementos vai ficar depois, representando aquilo, as formas. Entenda? Entenda isso? Tudo isso vai representar uma só. Então, eletro, fóton, neurocientífico da realidade, fóton, realidade, são tudo aquilo que nós conseguimos provar ser real, né? Que muitas das vezes eu já tenho dito que isso gera complexidade, certo? Tudo que eu tenho é uma consciência e nada mais que isso. Eu não assisti, eu não li, né? E nem vivenciei coisas assim. Tudo é uma forma de questionar o que que nós tem aprendido dentro da sociedade. Pode ser, né, qualquer coisa que vocês possam ter consciência. Pode ser uma informação da espiritualidade que vocês possam ter a sua própria realidade. Tudo sendo uma forma de resetar as nossas consciências para que nós entenda que da mesma forma que esse nosso oxigênio ele vai se purificando, né, de tudo que nós vamos fazendo maldade, ele vai mantendo o movimento e esse corpo celeste de Deus, ele expira e expira, expira e expira, não deixando que a gente respire esses ar poluído. O corpo, essa respiração aqui, você pode olhar aí, ele não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor, certo? E a gente vai sentindo isso. A gente vai entendendo isso, isso tudo é questão de segundo. Se você quiser entender mais uma vez, entenda. Se você estiver num lugar fechado, você soltar um gás, por exemplo, enquanto você não abrir a janela, não permitir que ela vá para um lugar para que ela possa limpar, purificar isso mais rápido, ela não vai. Fumaça, por exemplo, você tem uma fumaça aí, você vê, você tem aquele tanto de fumaça, de repente ele some. Ele some. Por quê? Porque a terra, o corpo celeste de Deus, ele expira e expira, igual nós, expira e expira, expira e expira, purificando, movimentando tudo, limpando, filtrando, certo? Eu tenho um filtro de barro, eu vejo como é interessante. Às vezes você coloca uma água lá em cima, suja, né? Tudo cheio de coisa, mas passa embaixo limpinho. Tudo isso explica. A mina, por exemplo, que vai minando da pedra, da água, você vai vendo que ela vai passando nos canal das pedras e vai minando para cima. Por que que você acha que ela tem força para chegar até em cima, para ela estar no alto da montanha, para depois cair e descer rolando? Hum? Descer rolando daquela montanha com grande quantidade. Por quê? Né? Você acha que se fosse, né, ah, sei lá, entenda isso. O que, que eu quero dizer? Tudo é pressão, é eletro, poder de Deus, grandeza de Deus, eletro, poder, tudo é pressão, pressão. Existe uma mecânica para a gente entender isso de uma forma separada. Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, certo? Obrigado pela força, a força é sua. Só faça isso se você estiver sentindo realizado, estiver entendendo o que está sendo dito. Se não tiver, não há necessidade que você faça coisa alguma, segue os seus caminhos, apenas desliga o vídeo, tá tudo certo, ok? Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.